De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje de arbitragem e mediação com a doutora Jeane Macedo. Doutora, quais são as vantagens do processo arbitral em relação ao processo judicial? Modesto, a gente já até tocou em alguns pontos, mas eu vou levantar... Exatamente, que é a questão da agilidade e mais outras coisas. Eu acho que... Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O primordial, a celeridade, né? Um processo arbitral, em média, ele demora 6 meses para ser finalizado. Eu tinha te dado um número anterior de uma média nacional de 7 anos. Certo. Né? Então, um processo arbitral, 6 meses ele está concluído. A não ser que ele seja um caso muito complexo, e com como a senhora partes. também já falou, pode ser concluído também na primeira reunião. Sim, ele pode, eu te falei, o limite dele, o máximo, em média, é 6 meses. 6 meses. Pode concluir antes, como também ele pode avançar um pouco mais, a depender da complexidade do caso. Muitas provas, muitas partes... Então, talvez ele se estenda para 1 ano, 1 ano e 2 meses. Mas, a média, 6 meses. E aí, falando de outras vantagens, uma outra grande vantagem é exatamente a questão de você trabalhar com especialistas daquela área que o seu processo precisa. Então, como a gente tinha dito, você não pode escolher o magistrado que julga o seu caso, mas você pode ir direto ao especialista. Outra grande vantagem, que é a confidencialidade. Um processo judicial é público. Um processo que corre pela via privada, na arbitragem... Ele é sigiloso? Confidencial, sigiloso. Então, porque a lei ela fez o seguinte... Mas é a imposição da lei? A lei. O que é a lei, o espírito da lei? Estamos criando mecanismos para soluções rápidas de controvérsias. Quem vai por esse caminho, ele está de boa fé. Ele quer resolver rápido aquela questão. Então, a lei protege com o sigilo... Porque ele está usando da boa fé e está usando um método, um caminho que é bem mais rápido para ele resolver o litígio. É uma grande vantagem. Demais, porque você pensa o seguinte, no procedimento judicial, tem sempre o que está certo e o que está errado, em tese, né? Então, mas você sendo empresário, você sabe que para tudo hoje você emite certidão negativa. Para tudo, você vai fazer qualquer coisa, certidão negativa. Você está respondendo a um processo judicial? Vai sair a sentença, vai sair a certidão positiva que você está respondendo a um procedimento. Isso para o empresário pode refletir né, negativamente. Exatamente. Pode refletir no seu bom nome, na sua reputação, como pode, às vezes, até impedir redifinanciamento. Ainda mais hoje com as redes sociais, o cara entra lá, bota o RG da pessoa. Exatamente. Então, essa é uma grande vantagem para o empresário, que ele tem aquilo ali protegido. Às vezes, tem situações, até para uma proteção de mercado, é importante a arbitragem. Tem até um caso famoso da soja verde, que numa sentença judicial decidiu-se favorável a um grupo de agricultores que vendeu a safra antecipada. E aí houve uma supervalorização da soja naquele ano e eles ingressaram em juízo tentando fazer um distrato daquela compra ou ser ressarcidos na diferença da valorização. A decisão desse caso teve uma repercussão muito grande no mercado. E isso foi, inclusive, muito negativo para os agricultores em geral, porque as empresas que faziam a compra antecipada da soja não queriam mais fazer a compra diante do risco. Refletiu de forma Exatamente. negativa. Então, a arbitragem, ela faz essa proteção, por quê? Porque a arbitragem, ela é confidencial e a decisão é para aquele caso. Eu já não sabia disso, viu, que era confidencial. Mas, doutora, qual a maior demanda hoje da Camob? Na realidade, a Camob inaugurou um mês. Né? Tem só um mês que então nós estamos iniciando os nossos trabalhos, né? Mas a Camob, ela é uma câmara voltada para o setor empresarial. Então, o nosso trabalho são todos os segmentos do setor empresarial. Como é que se inicia um processo na Camob? E aí, vamos dizer assim, a pessoa tem que levar que documentação, o que se faz para poder iniciar um processo de arbitragem? A coisa mais interessante é você nos procurar, ou melhor, o empresário que viu, que tem um caso, né, que tem uma situação, ou que queira conhecer melhor, que queira instituir a arbitragem como um procedimento, nos procurar. Porque eu não sei, eu acho que eu nem comentei isso ainda com você, mas a arbitragem como mediação, ela pode ser colocada já nos contratos. Não existe litígio, não existe controvérsia. E você quer se precaver e já quer, ao invés de fazer uma eleição de foro nos contratos, aquela cláusula que você elege o foro, por exemplo, da comarca de Barreiras, você coloca uma cláusula de mediação ou de arbitragem. Quando você coloca essa cláusula no contrato,
quando e se vier a acontecer um problema, uma controvérsia, ele já é diretamente encaminhado para a CAMOB, porque aquela cláusula impede que aquele caso seja levado ao Poder Judiciário. Então, quando o empresário já quer colocar nos seus contratos, ele já tem eleito esse caminho. Agora, pode acontecer de você não ter isso previsto em contrato e surgiu a controvérsia. O que acontece? Você tem que procurar, você empresário, tem que procurar a CAMOB. Por quê? Porque esse meio, ele não é obrigatório. Ele é eletivo, ele é consensual. Aí a CAMOB vai entrar em contato com a outra parte, vai explicar a situação, para ver se essa parte quer vir à mediação ou à arbitragem para resolver, ao invés de ir para a via judicial. Se um lado procura a arbitragem, a mediação, e o outro não aceita, como é que vai resolver essa? Boa pergunta. Quando se está em contrato, tem que seguir esse caminho. Porque é o caminho... É obrigado. Exatamente, você tem uma cláusula contratual. Então, essa é a grande segurança que as cláusulas trazem. Então, se está em contrato, a pessoa tem que aderir a esse procedimento. Agora, se não está em contrato, acontece um convite para a outra parte comparecer a esses procedimentos que são consensuais. Então, mas as pesquisas demonstram que a aceitação é muito grande, porque, na realidade, as pessoas também estão muito insatisfeitas com o judiciário. Por causa da lentidão. Exatamente. Né? Tem processos aí que é 20, 30 anos. Tem pessoas que morrem e não vê o resultado nunca. Sim. Mas, doutora, qual é a responsabilidade de um árbitro na mediação? A lei fala que é igual a de um juiz de direito. Então, além dele ter que ser diligente, né, ser cuidadoso, ele tem um dever, que chama dever de revelação. No que consiste? Se ele conhece a parte. O Código de Processo Civil, ele traz casos de suspeição e de impedimentos para o juiz atuar. Tem lá elencados casos que tornam o juiz suspeito ou impedido, que são questões de ordem objetiva e subjetiva. Se ele é amigo íntimo da parte, se ele é inimigo de outra, se ele tem interesse naquela causa, se ele advogou... Isso no judiciário. Aí acontece, a lei faz a remissão. Todas as causas de suspeição e impedimento do Código de Processo Civil para o juiz de direito valem para o árbitro. Vale para o árbitro. Exatamente. Então, a arbitragem, ela tem essa vantagem de você poder escolher o árbitro. Escolher o árbitro não é porque ele é seu amigo, porque você... Lá fala assim, ó, o árbitro tem que ser uma pessoa que a parte confia. Mas é uma confiança profissional, na capacidade, na formação. Não é porque ele é seu amigo, não. Porque se ele for seu amigo, ele está impedido de atuar no caso. Quando o árbitro, então, vem ao caso, ele é chamado para atuar, ele tem que olhar aquele cenário, aquelas partes, e se porventura ele vê que ele recai em algum daqueles artigos do Código de Processo Civil de impedimento e suspeição, ele tem que falar, olha, eu sou suspeito, eu estou impedido de atuar nesse caso, porque eu conheço, eu sou próximo, eu não posso atuar. Nosso programa está chegando ao final, mas eu ainda tenho uma pergunta para a senhora. Nenhum conflito que vai ter que ser um mediador, é necessário as partes comparecer com o advogado? É interessante também. Na arbitragem é obrigado. Na mediação, fala que não. Porém, a lei diz o seguinte, que se uma das partes comparece acompanhada de advogado, tem que suspender a mediação para que a outra parte constitua o seu advogado. Mas, como sempre, a figura do advogado é extremamente importante na defesa do direito daqueles que estão envolvidos naquela questão, naquele problema, naquela controvérsia. Estamos falando de um assunto muito interessante, mas o nosso programa está chegando ao fim. A senhora tem mais 3 minutos aí para as suas considerações finais. Olha, Modesto, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder vir falar, de defender a utilização desses métodos alternativos. Fala um pouquinho onde encontrar a CAMOB. Sim, a CAMOB ela está ali na Avenida Ailton Macedo, no bairro Morada Nobre, no número 1639. Estamos de portas abertas para receber quem queira conhecer um pouco mais desses métodos, quem queira participar dos nossos cursos de formação, seja na capacitação para mediadores como para árbitros. E nós estamos, assim, de braços abertos e estamos aguerridos para poder fazer isso funcionar e contribuir com a sociedade e andar de braços dados com o Poder Judiciário.
Muito obrigada. Doutora Jeane, eu lhe agradeço e já vou fazer um convite para a senhora voltar aqui depois para a gente falar mais sobre isso. É muito importante essa questão, até mesmo para as pessoas que estão aí, que não acreditam mais no judiciário pela demora, pelo tempo que um processo dure. Mas muito obrigado mesmo pela sua presença. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia, com reprise à noite. Até o próximo programa.